As câmeras registraram tudo, mas o que o milionário viu naquela noite, ninguém estava preparado para ver. Henrique Duarte, um dos homens mais ricos do país, havia instalado dezenas de câmeras dentro da própria casa. Dizia ser por segurança, mas na verdade era medo. Medo de perder o controle, medo de confiar. Até que um dia ele viu algo nas gravações que o fez duvidar de tudo. A nova babá, uma mulher simples do interior, fazia algo com seu filho, algo que nenhuma lente do mundo seria capaz de explicar. E quando ele descobriu o motivo, o mundo dele desabou. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. O portão de ferro se abriu com um estalo seco. A chuva fina cobria a entrada da mansão e um guarda a esperava debaixo de um guarda-chuva preto. Seu nome? Perguntou ele, sem expressão. Ana Clara, vim para a vaga de babá. A voz dela era mansa, com um sotaque leve do interior. Trazia uma mala pequena, gasta nas bordas, e uma bolsa de pano colorida pendurada no ombro. O funcionário a levou até o interior da casa, e Ana parou por um instante diante da grandiosidade que via. Pisos de mármore, quadros dourados, o eco distante de um piano que ninguém mais tocava. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio. Um silêncio pesado, quase vivo. No alto da escada apareceu Henrique Duarte. Alto, impecável no terno escuro, olhar firme, postura de quem carregava o peso do mundo nos ombros. A senhora é a nova babá? Sim, senhor. Já trabalhou com crianças antes? Já, mas com o coração, não com diplomas. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Com o coração? Ela apenas sorriu. É o único jeito que funciona. Henrique a analisou por um instante, em silêncio. Desde a morte da esposa, nenhuma babá durara mais que uma semana naquela casa. Algumas pediam demissão, outras eram demitidas. O menino não falava, não sorria, não dormia sem gritar à noite. E o pai, endurecido pela dor, já não acreditava em cura. O quarto do garoto é no andar de cima. A babá anterior deixou tudo arrumado. O senhor quer que eu siga alguma rotina específica? Quero que o silêncio continue. Ele virou as costas e subiu as escadas, deixando-a parada no hall. O mordomo, ao lado, murmurou baixo. Não ligue. Desde que a esposa morreu, ele fala pouco, e sente menos ainda. Ana assentiu. Sabia que o caminho seria difícil, mas havia algo naquela casa que a atraía de um jeito inexplicável, como se o destino tivesse traçado aquele encontro antes mesmo dela nascer. O quarto da criança era grande, frio e limpo demais. As cortinas grossas bloqueavam a luz do sol. Um abajur azul mantinha uma penumbra constante. O pequeno Rafael, de 6 anos, estava sentado no tapete com um carrinho nas mãos, mas os olhos estavam longe. Ana se ajoelhou, ficando na altura dele. — Posso brincar também? Perguntou com doçura. Ele não respondeu, nem olhou. Ela sorriu. Então tá, eu só vou ficar aqui, quietinha. Se quiser, eu escuto o barulho do carrinho. Durante longos minutos, o único som era o das rodas girando no chão. Mas Ana não se moveu, apenas observava. E aos poucos, o menino começou a olhar de relance. Uma vez, duas, até que finalmente deixou o carrinho deslizar até perto dela. Ana sorriu, empurrou o brinquedo de volta. Corrida empatada, disse baixinho. Rafael não respondeu, mas pela primeira vez, desde que ela chegou, não virou o rosto. Do outro lado da casa, no escritório, Henrique observava a cena pelo monitor. Ele havia mandado instalar uma câmera no quarto do filho no dia anterior. Assistia cada movimento como quem espera uma armadilha se revelar. Mas o que via o deixava confuso. A mulher não forçava o menino, não tentava agradá-lo. Ela simplesmente estava ali. Naquela noite, Henrique dormiu pela primeira vez em meses. Mas, pela manhã, a velha sensação de controle voltou. Chamou o segurança particular. Quero as gravações de ontem. Tudo, tudo, senhor. Cada segundo.
Nos dias seguintes, Ana manteve uma rotina simples. Acordava cedo, abria as janelas, trocava as flores do corredor e preparava o café da manhã do menino. Falava pouco, mas cada palavra tinha ternura. Cantava baixinho enquanto arrumava o quarto. Era uma melodia antiga, de tons suaves, como uma lembrança, e foi justamente essa canção que fez Henrique pausar o vídeo mais tarde. Ele aumentou o volume e encostou-se na cadeira. A voz dela era doce, familiar, quase dolorosa. Eu já ouvi isso antes, sussurrou, sentindo o peito apertar, mas não conseguia se lembrar de onde. Quando entrou no quarto do filho, no dia seguinte, encontrou Rafael dormindo profundamente, sem pesadelos, sem gritos. Ana estava sentada ao lado da cama, com o livro de histórias no colo. Ele dormiu há pouco, disse ela suavemente. O que você estava cantando para ele? Ela hesitou por um instante. Uma música que aprendi há muito tempo. Onde? Com alguém que amava muito uma criança. Henrique sentiu o coração acelerar, mas não insistiu. Virou-se e saiu. E pela primeira vez em 3 anos, antes de fechar a porta, ouviu o filho murmurar algo dormindo. Mamãe. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. O menino começara a reagir. Comia melhor, dormia melhor. E a babá era diferente de todas as outras. Mas o patrão não parecia feliz. Henrique começava a temer o inexplicável. Isso é coincidência, só coincidência, repetia para si mesmo. Até que uma noite, o destino decidiu revelar o primeiro sinal. Chovia forte. O vento batia contra as janelas da mansão. Henrique, sozinho em seu escritório, ouviu o alerta das câmeras soar. Movimento detectado no quarto da criança. Ele pegou o celular e abriu o vídeo. A tela iluminou o rosto dele, pálido. Ana estava de joelhos, com Rafael nos braços, cantando novamente a mesma música. Mas havia algo diferente naquela noite. Ela chorava enquanto cantava. Henrique, sem entender, aumentou o som. A voz dela tremia entre as palavras. Dorme, meu anjinho, mamãe tá aqui. O copo caiu da mão dele. O som ecoou. Era impossível. Aquela era a mesma canção que sua esposa cantava todas as noites. E ninguém mais sabia disso. Ninguém. Henrique se levantou, trêmulo, e foi até a janela. Lá fora, as luzes da mansão refletiam na chuva. Dentro dele, o medo e a curiosidade travavam uma guerra. Quem é essa mulher? Murmurou. Mas antes que pudesse responder, Rafael, no vídeo, encostou o rostinho no ombro de Ana e sorriu. O primeiro sorriso em 2 anos. Henrique desligou o monitor. Não conseguia mais olhar, porque algo dentro dele dizia que aquela mulher sabia mais do que parecia, e o que ele descobriria nas próximas noites mudaria para sempre a forma como ele via o amor e a verdade. O amanhecer trouxe um vento frio que atravessava as janelas altas da mansão Duarte. Henrique acordou com a cabeça pesada e o coração inquieto. Passara a noite em claro, revendo a gravação daquela mulher cantando para o filho. Cada vez que ouvia a voz dela, algo dentro dele estremecia. Era como se o passado o puxasse de volta àquela noite terrível, o acidente, o choro, o vazio. Mas agora havia algo novo, algo que o confundia. Rafael sorrira. Henrique não via o filho sorrir há quase 2 anos. A lembrança era vaga. Um eco distante de um tempo em que o lar era cheio de vida. Ele se levantou, vestiu o roupão e caminhou até o quarto do menino. Empurrou a porta devagar e encontrou Ana sentada na poltrona, segurando um livro de histórias infantis. O menino ainda dormia, abraçado a um urso de pelúcia. Ela levantou o olhar e sorriu com gentileza. Dormiu sem pesadelos, disse baixinho. Henrique a observou por alguns segundos. Havia algo de reconfortante na presença dela, mas ele ainda não conseguia confiar. Pode me dizer de novo o que fez ontem à noite? Perguntou. Só fiquei com ele até dormir. Cantando? Ana respirou fundo. Às vezes o coração entende canções que a cabeça não lembra. Henrique desviou o olhar. Fique no horário certo e nada de câmeras desligadas. Ela assentiu sem se abalar.
Quando saiu do quarto, o milionário caminhou pelo corredor em silêncio. O som distante dos passos dela ecoava atrás dele, firme e calmo. Era como se o simples andar daquela mulher alterasse o clima da casa. Ele entrou em seu escritório e ligou o computador. Assistiu às gravações de novo, quadro por quadro. Ana nunca levantava a voz. Nunca tentava forçar o menino a falar. Ela só estava ali, como se esperasse que o próprio tempo fizesse o resto. Henrique apertou os olhos, cansado. Eu mesmo já gastei milhões com especialistas e essa mulher consegue o que eles não conseguiram? Pensou. A raiva misturava-se com algo que ele não queria admitir. Admiração. Na cozinha, o som das panelas e o cheiro de pão fresco preencheram o ar. Ana preparava o café da manhã de Rafael. O garoto entrou devagar, ainda sonolento, com os cabelos despenteados. Ela sorriu. Bom dia, campeão. Ele sentou-se à mesa sem responder, mas com o olhar mais desperto. Ana colocou uma fatia de bolo no prato dele e disse com leveza: esse bolo aprendi a fazer com alguém que acreditava que amor também se cozinha. Rafael olhou para o prato, depois para ela. Por um instante, seus olhos pareciam procurar algo. Ana tocou de leve o ombro do menino. Tudo bem se você não quiser falar. Às vezes, o silêncio é só o coração respirando. O menino abaixou o rosto e comeu um pedaço. Ela sorriu discretamente. Do alto da escada, Henrique observava tudo. Não suportava admitir, mas ver o filho reagindo o emocionava. Ele se aproximou sem fazer barulho. Ana percebeu, mas não comentou. Senhor Duarte, o café está pronto. Já comi, respondeu seco, mas sem deixar de olhar para o filho. Ela percebeu o conflito em seus olhos, orgulho lutando contra a ternura. Henrique sentou-se por um instante. Você disse que aprendeu essa música com alguém. Quem era? Ana sorriu com serenidade. Alguém que amava muito o menino que você tenta esquecer. Henrique franziu a testa. Está falando de quem? Da criança que o senhor era. Ele ficou sem reação. Ela se levantou calmamente, lavou as mãos e deixou a cozinha. Henrique ficou olhando o filho brincar com o pedaço de bolo. E pela primeira vez em muito tempo, não teve coragem de levantar a voz. Nos dias seguintes, a presença de Ana começou a transformar pequenos detalhes da casa. As cortinas antes sempre fechadas começaram a ser abertas. Os corredores ganharam flores frescas e o quarto do menino recebeu desenhos coloridos nas paredes. O silêncio ainda existia, mas já não era o mesmo. Agora era um silêncio leve, cheio de respiração e vida. Rafael começava a brincar com brinquedos que há tempos estavam esquecidos. Às vezes desenhava ao lado de Ana, e ela nunca o pressionava. Apenas observava e sorria. Henrique, por sua vez, passava as noites no escritório, revendo as imagens gravadas. Era como se procurasse um erro, um motivo para dispensá-la. Mas quanto mais observava, mais percebia que ela não tinha segundas intenções. Em vez disso, ele sentia algo que o assustava profundamente. Paz. Naquela sexta-feira, Henrique convidou o médico particular da família para avaliar o filho. O doutor observou Rafael por alguns minutos e fez anotações. Há progresso, senhor Duarte. Progresso? Ele ainda não fala, mas o olhar dele mudou. O vínculo emocional está voltando. Henrique cruzou os braços. E isso significa o quê? Que ele confia novamente em alguém. Henrique lançou um olhar rápido para a babá, que estava de pé no canto da sala. Ela mantinha o olhar baixo, respeitosa. É mérito dela? Perguntou quase com ironia. O médico sorriu. Às vezes, senhor Duarte, os remédios não vêm em frascos. Depois que o médico foi embora, Henrique permaneceu ali, observando o filho brincar com blocos coloridos. O que você fez para ele melhorar? Perguntou a mulher. Ana respondeu sem hesitar. Eu o escuto. Só isso. O senhor deveria tentar também. Ele sentiu a provocação suave, mas verdadeira. Saiu da sala sem responder. No fundo, aquelas palavras o feriram porque eram justas. No fim de semana, o clima da casa era outro. O sol atravessava as janelas e desenhava reflexos dourados no chão de mármore. Ana e Rafael estavam no jardim,
perto do lago artificial. Ela mostrava borboletas, ensinando o menino a observar o mundo sem medo. Henrique observava de longe. O coração dele batia em um ritmo estranho, mistura de alívio e desconforto. Aquela mulher tinha algo que o desarmava. Mais tarde, quando o menino dormia, Henrique se aproximou dela na varanda. Não costumo permitir que estranhos se envolvam tanto com minha família. Estranhos não curam feridas, Sr. Duarte. E o que você acha que está curando? O que a dor matou. Henrique segurou o corrimão com força. Você fala como se me conhecesse. Ana respirou fundo. Às vezes, basta olhar nos olhos de alguém para saber o quanto ele carrega sozinho. Ele a encarou, tentando decifrá-la, mas ela apenas se afastou, como quem sabia que algumas respostas precisam esperar. Naquela noite, a chuva voltou, e junto com ela, o medo de perder o pouco que havia reconquistado. Henrique acordou com um pressentimento estranho. Pegou o celular e abriu o aplicativo das câmeras. A imagem mostrava o quarto de Rafael. O menino dormia tranquilo, mas Ana estava lá novamente, sentada no chão, segurando uma caixinha de música. A melodia que saía dela era a mesma da esposa falecida. Henrique sentiu o corpo gelar. Desceu as escadas, pisando firme, decidido a confrontá-la. Quando abriu a porta do quarto, Ana levantou o olhar, surpresa, mas não assustada. "O que está fazendo?" Ele perguntou, a voz tensa. Ela respondeu com calma. "Ele tem dormido melhor ouvindo essa canção." "De onde veio essa música?" "Da lembrança de quem amou." Henrique deu um passo à frente. "Quem te contou sobre isso?" "Ninguém." Ele ficou em silêncio, ofegante. O menino mexeu-se na cama, sussurrando algo quase inaudível. Henrique se virou para o filho e ouviu o que parecia impossível. "Mamãe!" O homem sentiu as pernas fraquejarem. Ana abaixou os olhos, emocionada. "Ele lembra dela", disse. Henrique olhou para ela com raiva e dor. "Você mexeu nas minhas coisas?" "Não precisei. O amor da sua esposa ainda está aqui, Sr. Duarte." Eu só o despertei. Ele não soube o que responder. Saiu do quarto e trancou-se no escritório. Durante horas, ficou assistindo às gravações repetidas, tentando encontrar um truque, algo que explicasse o impossível. Mas não havia manipulação. O menino sorria, dormia, tocava o rosto da babá com carinho. E ela o olhava com uma ternura que nenhuma câmera conseguiria forjar. Henrique desligou o monitor e encostou-se na cadeira, exausto. Naquela casa onde o dinheiro comprava tudo, uma mulher simples estava fazendo o impossível, devolvendo a paz. Mas ele ainda não sabia o preço que o destino cobraria por isso. Dias depois, o progresso de Rafael ficou evidente. Ele começou a desenhar o rosto da mãe, algo que não fazia desde o acidente. Mostrou o desenho a Ana, que segurou o papel com cuidado. Emocionada. "Ela continua com vocês", disse. Henrique observava de longe, sem coragem de se aproximar. O coração dele começava a ceder. À noite, quando Ana colocou o menino para dormir, ele a ouviu cantar de novo. Dessa vez, não era a mesma melodia triste. Era uma canção de recomeço. As palavras falavam sobre fé, sobre lares que voltam a ser casa. E pela primeira vez, o milionário entendeu. Aquela mulher não estava apenas cuidando do filho. Ela estava curando os dois. Mas algo dentro dele ainda o impedia de confiar completamente. O medo de ser enganado o corroía. Então, ele decidiu fazer algo que mudaria o rumo de tudo. Instalar uma nova câmera escondida no quarto dela. Enquanto o técnico terminava o serviço, Henrique olhou para o espelho do corredor. Viu o próprio reflexo cansado, os olhos fundos e a expressão de um homem que desconfiava até da bondade. "É só precaução", murmurou, mas no fundo sabia que era medo. Naquela mesma noite, a casa dormia em silêncio. Do lado de fora, o vento soprava nas árvores. Henrique, sozinho no escritório, assistia às câmeras. Na tela, via o filho dormindo e a babá recolhendo brinquedos no chão. Nada de anormal. Até que algo inesperado aconteceu.
Ana se sentou na cama, abriu a gaveta do criado mudo e tirou uma pequena caixa. Dentro havia um retrato antigo, 2 mulheres abraçadas, sorrindo. Uma delas era a esposa de Henrique, a outra, Ana. O coração dele parou. A respiração ficou curta. As mãos tremiam. Ela era da família dela. Henrique levantou-se perturbado. O peso da revelação era insuportável. A mulher que ele contratou sem saber tinha ligação direta com o amor que perdeu. Mas antes que pudesse agir, a câmera mostrou algo ainda mais inesperado. Ana beijou a foto e sussurrou: "Prometi cuidar dele. Prometi por você." Henrique fechou o laptop, o peito em chamas. O que era aquilo? Gratidão? Dor? Ou o início de algo que ele não estava pronto para sentir? Lá fora, a chuva começou a cair novamente, como se o céu tentasse lavar a culpa da mansão. Henrique se levantou, foi até a janela e olhou o jardim molhado. Pela primeira vez em anos, não se sentia apenas o dono da casa. Sentia-se parte de uma história que o destino ainda estava escrevendo. E nas sombras daquele silêncio que antes o assustava, nascia o som mais difícil de aceitar. O som da esperança voltando para casa. A madrugada chegou silenciosa, trazendo uma chuva fina que riscava os vidros da mansão Duarte. Henrique estava acordado, de pé diante da tela do computador. O relógio marcava 2 da manhã, mas ele não conseguia dormir desde que assistira àquela cena. Ana Clara beijando a foto da esposa falecida. A imagem não saía de sua cabeça. Aquela mulher simples, de voz suave e olhos tristes, conhecia segredos que ninguém mais sabia. Mas como? Ele aumentou o brilho da tela e retrocedeu o vídeo várias vezes. Cada gesto dela parecia carregado de dor e reverência. Quando ouviu o sussurro: "Prometi cuidar dele, prometi por você", sentiu o peito se apertar. Henrique fechou o laptop, passou as mãos no rosto e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim estava coberto de luzes refletidas pela chuva. Tudo parecia quieto demais, como se até o vento tivesse medo de soprar. A culpa voltou com força. Ele se lembrava do acidente, do carro virando na pista molhada, do telefonema no meio da noite, da voz do médico dizendo que a esposa não resistira, e do filho. O único sobrevivente, traumatizado demais para dizer qualquer palavra desde então. Henrique sentou-se na poltrona, exausto. Desde aquele dia, tinha feito do silêncio um escudo, mas agora algo dentro dele começava a se quebrar. E o que mais o assustava era perceber que o motivo tinha um nome: Ana Clara. O amanhecer encontrou a mansão mergulhada em um estranho equilíbrio. O sol tentava romper as nuvens, e a brisa leve trazia cheiro de terra molhada. Ana já estava de pé, preparando o café. Rafael apareceu descalço, segurando o urso de pelúcia e esfregando os olhos. "Bom dia, campeão", disse ela sorrindo. Ele assentiu, tímido. Ana passou manteiga no pão e colocou o prato à frente dele. O menino comeu em silêncio, mas olhou para ela com curiosidade. "Quer brincar no jardim depois?" perguntou. Rafael levantou os ombros indeciso. Ela riu baixinho. "Pode ser uma corrida. Mas se eu ganhar, você tem que me contar um segredo." O menino arqueou as sobrancelhas, surpreso com o desafio. E então, pela primeira vez, um sorriso tímido escapou. Henrique assistia à cena da escada. Não desceu, não falou, apenas observou. Aquela mulher estava conseguindo o que médicos, terapeutas e professores não haviam conseguido em anos. E isso o deixava dividido entre admiração e desconfiança. Depois do café, Ana levou o menino até o quintal. A grama ainda estava úmida e o ar fresco fazia o cabelo dela balançar. Rafael correu, tropeçando nas próprias pernas, rindo em silêncio. Ana o acompanhava de perto, deixando-o livre. De longe, Henrique observava pela janela do escritório. Mas o que chamou sua atenção não foi a corrida, foi o modo como ela o olhava. Não era um olhar de funcionária, nem de quem cumpria um trabalho. Era o olhar de quem ama,
e aquele olhar despertava algo nele que ele tentava enterrar desde o dia do velório. Naquela tarde, Henrique decidiu sair mais cedo da empresa. No carro, olhava o horizonte pela janela, tentando entender o que sentia. Chegando em casa, ouviu a voz suave de Ana cantando novamente. A melodia vinha do quarto do menino, misturada com risadas baixas. Ele subiu as escadas devagar, encostou-se à parede e ouviu. Dorme, anjinho meu, o céu te guardará. Rafael estava sentado no chão, batendo palmas devagar, acompanhando o ritmo. Ana sorria, guiando as mãos dele. Henrique ficou parado, sem coragem de interromper. Era como assistir a um milagre silencioso. Mais tarde, quando Ana deixou o quarto, ele entrou sem ser notado. O menino dormia sereno. Henrique se aproximou, passou a mão no cabelo do filho e sussurrou. Eu te amo, meu garoto. Era algo que não dizia havia muito tempo. Mas Rafael dormia profundamente, alheio ao peso daquela confissão. Henrique olhou para a câmera instalada no canto do teto e pensou. Talvez seja a hora de ver tudo com os próprios olhos. Naquela noite, ele acessou os arquivos gravados e percebeu algo novo. Havia um vídeo marcado com o horário das 9 da manhã, quando ele ainda estava na empresa. Abriu o arquivo e se preparou para ver mais uma rotina comum. Mas o que viu o deixou completamente imóvel. Ana estava sozinha no quarto, arrumando a cama de Rafael. Parou por um instante, segurou o travesseiro e começou a cantar a mesma canção, mas agora em voz mais baixa, quase como uma prece. Dorme, anjinho meu. De repente ela parou, respirou fundo e fechou os olhos. As lágrimas escorriam silenciosas. E então ela sussurrou. Você prometeu me deixar cuidar dele, irmã. E eu estou tentando. Eu juro que estou tentando. Henrique levou as mãos à boca, atônito. O coração disparou. A confirmação estava ali. Ana era a irmã da falecida esposa. Ele pausou o vídeo e ficou olhando a imagem congelada dela, de joelhos ao lado da cama do menino. 1000 pensamentos cruzaram sua mente. Por que ela nunca disse? O que queria escondendo isso? Era por pena, por culpa, por amor? Henrique não conseguiu mais ficar parado. Levantou-se e foi até o quarto dela. Bateu a porta com força. Ana abriu surpresa, segurando uma toalha. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim, respondeu ele com o olhar duro. Eu vi as gravações. Ela empalideceu. O senhor me filmou? Eu filmo tudo nesta casa. E agora quero a verdade. Sobre o quê? Sobre você, sobre minha esposa, sobre o que veio fazer aqui. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Eu vim cumprir uma promessa. Henrique deu um passo à frente. Que promessa? A de não deixar o menino crescer sozinho. As palavras o atingiram como um soco. Ele desviou o olhar, lutando contra a raiva e o desconforto. Você tinha o dever de me contar isso. Eu tentei. Mas o senhor nunca me ouviria. Está enganada. Não estou. O senhor se fechou para o mundo desde que ela se foi. Eu só entrei nessa casa porque acreditava que ainda existia uma chance de curar o que sobrou. Henrique passou a mão pelos cabelos nervoso. Então tudo isso era piedade. Ana o encarou com firmeza. Não, era amor. A frase pairou no ar. Por um instante, nem o som da chuva foi ouvido. Henrique sentiu o chão desaparecer sob os pés. Mas antes que pudesse responder, um grito agudo ecoou pelo corredor. Era Rafael. Os dois correram até o quarto do menino. Ele estava sentado na cama, chorando, apontando para o urso de pelúcia rasgado no chão. Ana se ajoelhou, pegou o brinquedo e o abraçou junto ao garoto. Calma, meu amor, eu vou consertar. O menino soluçava, repetindo gestos nervosos. Henrique observava impotente. Ana o embalou devagar, até que o choro cessou. E quando o menino encostou o rosto no ombro dela, murmurou algo tão baixo que quase não se ouviu. Não vai embora. Henrique sentiu um nó na garganta. Saiu do quarto antes que as lágrimas o traíssem. Na manhã seguinte, Ana desceu para o café com os olhos inchados. Henrique estava sentado à mesa, imóvel, com uma pilha de papéis à frente.
Eu pensei em te mandar embora ontem. Ela baixou o olhar. Eu imaginei, mas não fiz isso. Por quê? Porque meu filho precisa de você. Ela sorriu levemente. E o senhor? Ele demorou a responder. Ainda não sei. O silêncio entre eles era pesado, mas havia algo novo ali. Respeito. Henrique levantou-se, pegou a pasta e foi para o escritório. Mas antes de sair, parou na porta. Eu quero que saiba que vou descobrir tudo. Zanes não precisa, disse ela com calma. O que o senhor precisa é lembrar. Durante as próximas semanas, Henrique se tornou um homem dividido. Parte dele queria expulsá-la da casa. A outra parte não suportava a ideia de vê-la partir. Rafael, por outro lado, estava cada vez mais vivo. Desenhava, corria, sorria. Às vezes ele imitava o jeito da mãe em pequenas coisas, como ajeitar o cabelo ou segurar o copo com as duas mãos. E Ana o observava com um carinho que só quem carregava o mesmo sangue podia compreender. Uma tarde, o menino trouxe um papel dobrado até o pai. Henrique o abriu e encontrou um desenho. 3 figuras de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. No canto, um sol sorridente e a palavra escrita de forma trêmula. Nós. Henrique olhou para Ana. Ela estava parada, com os olhos marejados. Nenhum dos dois disse nada. À noite, ele assistiu novamente às gravações do quarto. Em uma delas, Rafael estava no colo da babá, tentando formar palavras. Mamãe, Henrique pausou o vídeo. O som daquela vozinha era o mais próximo da redenção que ele já sentira, mas algo o intrigava. No canto do vídeo, uma sombra se movia, algo refletido no espelho. Era Ana, ajoelhada, segurando um medalhão prateado. Ele ampliou a imagem. O pingente trazia uma foto, a de sua esposa e a dela juntas sorrindo. No verso, uma frase gravada. Se um dia eu não estiver, cuide dele por mim. Henrique fechou o notebook com força e respirou fundo. Agora, tudo fazia sentido. Ela não viera por piedade. Ela estava cumprindo o último desejo da mulher que ele amou. Por um instante, o peso nos ombros dele pareceu mais leve, mas junto veio o medo. Porque se ela partisse, ele perderia não só uma babá, perderia o único elo vivo que ainda o ligava ao passado. Henrique apagou as luzes do escritório e ficou parado, olhando a tela desligada refletir seu próprio rosto. E pela primeira vez, desde que a esposa se foi, ele chorou sem vergonha. No quarto ao lado, Ana escutava a chuva cair e acariciava o cabelo do menino adormecido. Sussurrou baixinho. Promessa cumprida, mas ainda não terminada. Lá fora, o vento balançava as cortinas, e nas câmeras, que seguiam gravando tudo, o impossível estava sendo registrado. Não um milagre repentino, mas o renascimento de uma família que o destino havia despedaçado. A gravação daquela noite se tornaria a primeira de muitas. E quando Henrique assistisse novamente, semanas depois, perceberia algo que jamais tinha notado antes. Aquela mulher não havia apenas curado o silêncio da casa. Ela estava ensinando seu coração a falar de novo. A chuva tinha ido embora, mas o cheiro de terra molhada ainda vivia nos jardins. A mansão parecia respirar de um jeito diferente desde a última madrugada. Henrique se levantou cedo, tomou um café que não sentiu e caminhou até a janela do escritório. A copa das árvores balançava devagar. O sol, filtrado por nuvens altas, entrava pela vidraça com delicadeza. Ele ficou ali parado, tentando dar nome à inquietação que o atravessava. Sabia que não era apenas sobre Ana Clara, nem apenas sobre Rafael. Havia uma porta dentro dele que se fechara no dia do acidente. Agora, alguma coisa insistia em girar a chave. No corredor, ouviu passos miúdos. Rafael vinha arrastando o urso de pelúcia pelo tapete. O menino parou na entrada como quem pede permissão sem falar. Henrique abriu os braços. Foi um gesto simples, quase desajeitado, e mesmo assim fez algo tremer por dentro. Rafael se aproximou, apoiou o rosto no peito do pai e ficou quieto. O relógio antigo marcou as horas com seu som grave. Henrique respirou fundo.
Uma, duas vezes, até a respiração dos dois encontrar o mesmo ritmo. Hoje eu fico em casa, disse baixo, passando a mão no cabelo do filho. Só nós dois. E ela? Rafael levantou o rosto confuso e Henrique sorriu sem jeito. Não sabia explicar que aquela mulher do interior, com a voz de ninar e a firmeza mansa, tinha trazido de volta um fio da vida que ele tinha perdido. O menino assentiu e saiu, arrastando o urso rumo à cozinha. Do corredor vinha o aroma de bolo de fubá. Ana Clara estava cantando bem baixinho, quase um sopro. Henrique reconheceu a melodia que o assombrava e, pela primeira vez, não a afastou. Deixou que a música atravessasse a casa até alcançar onde doía. Quando entrou na cozinha, encontrou a mesa posta com simplicidade, um vaso com 3 margaridas, 2 copos de suco de laranja, o bolo ainda quente e cortado em fatias generosas. Ana lavava uma assadeira e olhou por sobre o ombro. Bom dia, senhor Duarte. Henrique, corrigiu sem pensar. Ela secou as mãos no pano e concordou com um pequeno aceno. Bom dia, Henrique. Rafael subiu na cadeira, esperando. Ana pôs um pouco de bolo no prato do menino e mais um pedaço no de Henrique. Ele se sentou e percebeu que fazia tempo demais que não comia naquela mesa sem pressa, sem e-mails, sem telefonemas. O som do garfo batendo no prato, o açucareiro raspado por uma colher pequena, o vento mexendo as folhas lá fora, pequenas coisas que tinham desaparecido. Quanto tempo faz que este piano não é tocado? Perguntou Ana de repente, olhando para a porta envidraçada que dava para a sala de música. Henrique hesitou. Desde... Ele parou no meio da frase e baixou os olhos para o prato. Desde aquele dia. Ana não respondeu. Enxugou a xícara, colocou-a no escorredor e então tirou o avental. Havia qualquer coisa de inevitável no gesto. Rafael observava os dois, sério, como quem pressente que algo importante está prestes a acontecer. A casa guarda sons, disse ela com suavidade. Às vezes os sons guardam a casa. Henrique se levantou, sentindo o estômago se contrair, e caminhou até a sala de música. A porta estava fechada havia anos. O brilho do verniz tinha perdido o vigor. O homem pousou a mão na maçaneta como quem toca uma lembrança. As dobradiças rangeram quando ele empurrou. O ar ali dentro era mais frio, com leve cheiro de madeira antiga. No centro, o piano de cauda esperava, coberto por um lençol branco. Quadros com partituras emolduradas nas paredes. Um porta-retratos virado para baixo em cima do móvel. Ele sabia qual foto estava ali e nunca tinha tido coragem de encará-la. Ana entrou atrás dele com passos de lã. Rafael ficou na soleira, sem atravessar. Henrique aproximou-se do piano, respirou e puxou o lençol. A poeira dançou na luz. O preto do instrumento refletiu seus olhos cansados. Ele passou a ponta dos dedos pela tampa, como quem pede desculpas, e levantou-a até que as teclas apareceram, alvas, silenciosas. Ana se aproximou devagar, sem tocar em nada. Você lembra a música? Ela perguntou. Henrique assentiu sem confiar na própria voz. Ele lembrava, não apenas a melodia. Lembrava da risada dela antes de tocar, do jeito que o pé batia de leve no pedal, da luz da tarde entrando pela janela enquanto eles improvisavam qualquer canção. Lembrava da noite em que Rafael dormiu ainda bebê em cima do tapete, com a mãe cantando e o pai acompanhando notas simples, só para não quebrar o encanto. Ele estendeu as mãos e encostou as pontas dos dedos em dó, depois fá, depois lá. O som saiu tímido, como quem volta a falar depois de muito tempo calado. A primeira sequência foi torta. Ele respirou e tentou de novo. Aos poucos, a melodia apareceu, ainda vacilante, mas viva. Ana fechou os olhos por um instante. Rafael deu um passo para dentro da sala, atraído, e se aproximou do piano. Encostou a mão na madeira lisa, como se testasse a temperatura de um lago. Henrique tocou a última frase e ergueu as mãos, sem coragem de encarar ninguém. O silêncio que veio depois não pesou. Foi leve, quase acolhedor. Ana abriu os olhos. Obrigada.
disse, como quem recebe de volta um retrato que achou que tinha perdido para sempre. Henrique se afastou um pouco, cedeu espaço. Ana não tomou o banco como quem assume um lugar. Sentou-se apenas metade, com respeito, e deixou os dedos tocarem 3 notas, que não eram a canção de ninar. Eram notas de chamada, simples, que convidavam. Rafael olhou para o pai, olhou para a tia, depois encostou seus dedos miúdos nas teclas. Deu risada de verdade pela primeira vez. Um som curto e puro, apertou 2 notas sem ordem. O som saiu áspero, e ele tentou de novo. Ana imitou os 2 toques tortos do menino, como se dissesse, está tudo certo brincar de errar. Henrique ficou de pé ao lado, sem conseguir respirar direito, e observou. A sala de música ganhava vida no movimento de 3 pessoas, que buscavam o mesmo ponto, um lugar em que o passado não machucasse tanto. Quando a pequena sessão improvisada terminou, Rafael correu até o porta-retratos. Virou-o com as 2 mãos e ficou olhando a imagem com o rosto muito sério. A mãe, jovem, segurando o menino ainda recém-nascido. Ao lado, Henrique sorrindo com orgulho. O menino tocou com a ponta do dedo a borda dourada da moldura. Ana fechou a distância e passou a mão nos cabelos dele. Ela gostava de flores azuis. Comentou sem carga de tragédia. Dizia que azul acalma a alma. Rafael tirou os olhos da foto e encarou a tia. Não disse nada, mas o olhar trazia uma pergunta sem palavras. Henrique percebeu que o filho estava pedindo permissão para lembrar. Aproximou-se, abraçou os 2. Ficaram assim por um tempo que ninguém mediu. No fim da manhã, o clima da casa já não carregava o gelo antigo. O pessoal da limpeza passava pelo corredor em passos mais leves, como se o ar estivesse mais fácil de atravessar. O mordomo, Lourenço, abriu a porta da sala de música para arejar, e ao ver o piano destampado, parou com olhos úmidos. "Que bonito ouvir a casa viva, patrão!" disse, sem controlar a emoção, e saiu antes de ser visto chorando. Henrique não respondeu. A garganta estava espessa demais. E à tarde, Ana levou Rafael até a estufa nos fundos do jardim. As plantas cultivadas ali vinham das mãos da esposa de Henrique. A moça do interior conhecia o caminho sem precisar perguntar. Os olhos sabiam por onde andar. As prateleiras de madeira guardavam vasos com hortênsias, lavandas, pequenas mudas de manjericão. O menino passou os dedos pelas folhas, sentindo as texturas com uma curiosidade que tinha se apagado há muito tempo. Sua mãe vinha aqui toda manhã, disse Ana, ajoelhando-se para ficar na altura do sobrinho. Conversava com as plantas como se fossem gente. Eu ria dela. Depois aprendi que tem coisa que só cresce quando a gente fala com carinho. Rafael cutucou a terra com cuidado. Ana pegou uma pazinha e pôs um pouco num vaso pequeno. "Quer plantar uma semente?" perguntou. "Mas tem um segredo. A semente precisa ouvir uma palavra sua." O menino levantou o rosto. Parecia apreensivo e por um instante a sombra do medo passou por seus olhos. Ana não insistiu. Colocou a semente, cobriu com terra e repousou o vaso perto da janela. "Se você não quiser falar, eu falo por você." Ela sussurrou. "A semente entende." Ele ficou parado, observando como quem aprende a coordenar um gesto novo. O vento mexia a cortina transparente da estufa. Uma borboleta pousou por um segundo na manga da camisa do menino e voou. Ana sorriu. Quando saíram, Rafael levou o vaso com as 2 mãos, concentrado. Henrique esperava no caminho de pedras. O menino foi até ele, mostrou o vaso como se fosse um troféu. Henrique segurou as mãos do filho por baixo, dando firmeza, e os 2 caminharam juntos até a varanda. A cena era pequena e, ainda assim, parecia um acontecimento. "Vai nascer?" disse Ana, sentando-se no degrau. "Tudo que é cuidado com verdade nasce." Henrique a olhou. Quis dizer algo e não achou palavra. Agradecer parecia pouco. Desculpar-se parecia muito. Ficou com o olhar. No começo da noite, Henrique foi até o escritório e ligou as câmeras. Não para fiscalizar,
Queria ver o que não tinha visto quando o medo lhe apertava o pescoço. Reviu as cenas dos últimos dias. As mãos de Ana ajeitando o lençol com calma, Rafael encostando a cabeça no ombro dela, a caixinha de música girando com o cavalinho prateado refletindo luz. O momento em que o menino sorriu no piano, quase um clarão. Ele percebeu o que antes tinha sido incapaz de notar. Não era só a música que tocava seu filho, era o jeito de ficar, o ritmo de quem não tem pressa, a ausência de imposição, o cuidado sem espetáculo, como uma enfermeira que troca o curativo sem avisar que está doendo. Ela se sentava no chão, deixava os joelhos doerem, cantava baixo quando o menino se encolhia, calava quando ele pedia com o olhar, um método feito de presença. Henrique fechou o laptop e, ao invés de sentir-se vulnerável por ter aberto aquela sala de memória, sentiu algum tipo de força. Levantou-se e foi até o bar. Serviu água, não uísque. Bebeu em goles curtos. A noite parecia mais densa na janela, mas o escuro já não lembrava um abismo. Parecia apenas noite. Posso? A voz de Ana veio da porta do escritório. Henrique assentiu. Ela entrou e ficou perto do aparador, sem invadir o espaço. Quando você tocou hoje, ouvi a casa respirar, disse ela, escolhendo frases que não feriam. Ele inclinou a cabeça. Eu tive medo de abrir aquela porta, confessou. Achei que não ia aguentar. Você aguentou, porque você estava lá. Ana respirou. O silêncio ali não era muro, era descanso. Sua irmã, ele começou, e o pronome ficou pesado na língua. Sua irmã falava da estufa. Não sabia que você conhecia. Eu conhecia as histórias. Ela me ligava de manhã cedo e contava o que tinha plantado, como se eu morasse junto. Eu prometia visitá-la e nunca dava tempo. A vida da gente vive cobrando, Henrique. Quando percebi, o tempo tinha cobrado tudo. E você veio. Prometi. Henrique fechou os olhos um instante. A imagem da esposa sorrindo ao telefone atravessou de leve a lembrança. Promessas pesam, disse ele, quase num sopro. Algumas salvam. Ele não insistiu. Caminhou até a janela, encostou o ombro no batente. Achei que instalar câmera ia me dar paz. Hoje vi que foi a desculpa que arrumei para não olhar dentro de mim. Olhar para dentro dá medo, Ana respondeu. Mas é o único lugar onde a gente encontra o que perdeu. Henrique forçou um sorriso breve. Você fala como quem sabe. Eu perdi uma irmã. A frase ficou no ar, sem enfeites. Ele sentiu o peso justo da dor dela. Não era uma dor exibida. Era uma dor que aprende a andar sem mancar. E sinto muito, disse ele com a honestidade que não usava havia anos. Eu também. Eles ficaram lado a lado, sem encostar, olhando a noite. Lá fora, os asperges do jardim lançavam filetes d'água finos e a luz do piso desenhava geometrias no gramado. O som distante dos grilos se misturava ao da fonte do pátio. O mundo pela janela parecia respirável. Amanhã, disse Henrique, quebrando o silêncio com cautela, quero que você me mostre a música, inteira, do começo ao fim. Eu erro nos mesmos lugares. Você não erra. Você para nos lugares que doem, Ana respondeu com um meio sorriso. Amanhã eu ajudo a atravessar. Ele assentiu, agradecido de um jeito que ainda não sabia pronunciar. A madrugada voltou com vento mais seco. Rafael dormia sem sobressaltos. Ana sentou-se ao lado da cama, sem caixinha de música, e acompanhou o ritmo da respiração do menino. Henrique, no corredor, observou sem ser visto. Percebeu que ela não cantava todas as noites. Às vezes, apenas ficava. Uma vela acesa na mesinha, o abajur diminuído, duas mãos pousadas no lençol como quem guarda um tesouro. Quando voltou para o próprio quarto, Henrique passou pelo corredor da ala antiga. A porta que ele nunca atravessava mais à noite estava entreaberta. A sala onde a esposa guardava partituras, recortes, cartas. Ele tocou a madeira. Empurrou um pouco e viu a prateleira com caixas etiquetadas. Tirou-a de cima. Músicas para o Rafa. Dentro, arranjos escritos à mão, com pequenas anotações.
abaixar tom se ele estiver resfriado, parar nesta pausa quando ele agarrar o meu colar, pular para refrão se ele rir. Henrique sentou-se no chão, com os papéis no colo, e chorou em silêncio, como quem lê um mapa de um país que não existe mais. No fundo da caixa, um cartão dobrado. Se um dia eu não estiver, ensina nosso filho a ouvir a casa. Eu volto por aqui. Ele fechou os olhos. Naquele momento, percebeu o que Ana tinha tentado fazer desde o primeiro dia. Devolver a casa aos sentidos. Luz, cheiro de bolo, som de tecla, barulho de passos pequenos no corredor. Ele guardou o cartão no bolso, recolocou a tampa e voltou para o quarto devagar. O dia seguinte amanheceu com céu limpo. Ana levou Rafael para o piano depois do almoço. Henrique já os esperava, com a tampa levantada e as mãos aquecidas. Ela se sentou ao lado, tocando 2 notas de referência. Rafael ficou de pé, encostado no instrumento, os olhos atentos. Hoje a gente não vai tocar a música da mamãe, disse Ana. Hoje a gente vai inventar a música da casa. Rafael arregalou os olhos. Henrique sorriu sem mostrar os dentes, um sorriso raro. Ana tocou 3 notas que lembravam passarinhos no beiral. Henrique respondeu com 2 notas graves, lembrando o motor do portão. Rafael bateu os dedos finos nas teclas agudas como pingos de chuva. Eles riram. A sala de música ganhou uma melodia que não estava em partitura nenhuma. Som de janelas abrindo, cheiro de café subindo pela escada, o tapete engolindo passos, o corredor longo, o vento entrando com cuidado. Uma música sem nome, feita de lembranças que não doíam tanto. No meio do improviso, Rafael apontou para a moldura com a foto da mãe. Não disse palavra, mas se aproximou e colocou a mão aberta sobre o vidro. Ana levou a mão do menino até o peito e manteve ali. Henrique parou de tocar. Ficaram quietos. O menino respirou fundo, como quem junta coragem, e então soltou uma sílaba que veio sem esforço. Má, não foi inteiro. Não foi mamãe. Foi metade de um caminho. Mas encheu a sala de um brilho novo. Henrique ficou imóvel, lutando para que o choro não desandasse. Ana encostou a testa nos cabelos do sobrinho e sorriu com os olhos fechados. Está chegando, disse baixinho. Rafael soltou o ar pela boca, sacudiu os dedos e voltou a tocar qualquer coisa sem forma. Henrique retomou a melodia, agora com mais segurança. As mãos dele pareciam lembrar coisas que a cabeça tinha jogado fora. As curvas, os intervalos, as pausas necessárias. Quando terminaram, os 3 ficaram um pouco em silêncio, ouvindo o piano se calar devagar. O silêncio que veio depois não cortou. Acariciou. "Oh, tem uma coisa", disse Henrique levantando-se. "Preciso mostrar para vocês." Ele caminhou até o escritório, voltou com a caixa de partituras e colocou sobre o banco. Rafael sentou-se no tapete, curioso. Ana manteve a distância, como quem respeita altar. Henrique abriu a tampa e mostrou os papéis escritos à mão, com anotações, setas, pequenas piadas internas que só os 2 entendiam. Mostrou o cartão. Leu em voz alta. A voz falhou no final. Ana passou o polegar na borda do papel, com carinho. Ela deixou o caminho, disse. "E você veio me ensinar a andar." Henrique respondeu baixo. Rafael, que até então observava em silêncio, pegou uma das partituras e olhou como quem vê um segredo. Ele não lia música, mas reconheceu a letra da mãe nas curvas do lápis. Levou o papel ao peito, abraçou e ficou assim por alguns segundos. A campainha tocou. Lourenço apareceu na porta, discreto. "Desculpe interromper, patrão. Chegou um senhor da empresa de segurança para falar sobre as câmeras novas." Henrique respirou, voltou ao presente. "Ah, peça para aguardar na sala." Ele fechou a caixa. Por um instante, pensou em reforçar o sistema, acrescentar mais pontos de vigilância. Em seguida, olhou para o piano, para o menino, para a mulher que tinha transformado a casa sem mudar móveis. E soube que algo precisava acontecer ao contrário. "Lourenço", disse com firmeza, "ligue para eles e cancele as novas instalações.
Quero que retirem metade das câmeras internas. Deixe apenas as essenciais. O mordomo piscou devagar, surpreso, e assentiu. Sim, senhor. Ana observava, em silêncio. Havia orgulho e delicadeza na forma como ela encarava aquele gesto. Rafael bateu palmas baixinho, como quem aprova um jogo. No fim da tarde, Henrique foi até a estufa sozinho. A luz passava pelas telhas de vidro em feixes amarelados. O vaso de Rafael estava na prateleira, perto da janela. Ele encostou o dedo na terra, ainda úmida, ainda promissora. Ficou um tempo ali sem pressa. Quando voltou, encontrou Ana na varanda, olhando o jardim. O vestido simples dela balançava com o vento. Obrigado, disse ele sem rodeios. Pelo quê? Por me devolver o som da casa. Ela sorriu. Eu só tirei o pó. Henrique deu um riso curto. Tirou o pó e abriu as janelas. O resto foi você. Eles permaneceram lado a lado, sem a necessidade de preencher cada espaço com explicações. A luz começou a cair, trazendo cores quentes para as paredes. Rafael, com o urso de pelúcia debaixo do braço, sentou-se no degrau da varanda e recostou a cabeça na perna da tia. Henrique olhou aquela imagem e entendeu que estava diante de algo que o dinheiro não podia reproduzir. Uma presença que não se compra. Um tipo de cuidado que não se terceiriza. Mais tarde, quando a casa ficou calma, ele voltou ao piano sozinho. Tocou baixo para não acordar Rafael. No meio da música, olhou para a cadeira vazia ao lado e não sentiu o rasgo de todas as outras noites. Sentiu falta. E também gratidão. Ao terminar, fechou a tampa devagar e, antes de sair, apagou as luzes da sala de música sem fechar a porta por completo. Um vão de luz ficou no corredor, como quem deixa um caminho aceso. No quarto do menino, Ana ajeitava o lençol. Rafael respirava profundo. Ela colocou a mão sobre o coração dele e, por reflexo, o menino fez o mesmo. 2 ritmos pequenos se encontraram ali, sem pressa. Na cabeceira, o vaso com as flores azuis. Na prateleira, a caixinha de música parada. Na mesa, um desenho novo, 3 figuras de mãos dadas, com um piano atrás. Em cima, escrito com letra infantil e trêmula, casa. Henrique encostou-se no batente e ficou olhando os dois por alguns segundos. Quando Ana levantou o rosto, ele sussurrou. Amanhã, às 9, a música inteira. Ela assentiu com um sorriso que não precisava de palavra. Amanhã. Ele apagou o abajur do corredor e seguiu para o próprio quarto. No bolso, o cartão da esposa amaciava com o calor da mão. A casa, que por tanto tempo tinha sido um mausoléu, voltava a ser casa. E o som do passado, que antes só trazia dor, começava a se transformar em ponte. Ainda havia degraus. Havia noites. Havia medo, mas havia caminho. No escuro, o relógio antigo marcou mais 1 hora. Não foi um golpe seco. Foi um passo adiante. E pela primeira vez em anos, Henrique adormeceu com um pensamento que não pesava. Amanhã havia música, e com ela, uma chance. A hora marcada chegou com o sol atravessando a sala de música. Às 9 em ponto, Henrique abriu a tampa do piano, ajeitou o banco e esperou. Ana entrou com Rafael pela mão, o urso de pelúcia debaixo do braço e o vaso pequeno repousando no antebraço como se fosse um tesouro. Havia 2 dias que a terra ganhara uma pontinha verde, quase invisível. O menino mostrava aquilo a quem passasse, como se a casa inteira precisasse ver nascer. Hoje a gente atravessa os lugares que doem, disse Ana, sentando-se ao lado. Devagar, mas sem parar. Henrique respirou. Os dedos pousaram nas teclas. A melodia surgiu limpa, menos trêmula do que antes. Rafael encostou-se no piano, a bochecha na madeira, como se quisesse ouvir também pelo rosto. Nas passagens que sempre o paralisavam, Henrique olhou para o filho, depois para Ana. Ela não disse nada, apenas sustentou o olhar. Ele continuou. Quando a canção terminou, não houve aplauso. Houve alívio. O interfone da portaria tocou. Lourenço apareceu à porta sem disfarçar a atenção. Senhor Henrique, chegaram 2 pessoas pedindo para falar com o senhor.
Disseram ser do conselho tutelar, acompanhadas de um representante jurídico. Henrique sentiu o corpo esfriar. Quem chamou? Disseram que houve uma denúncia anônima. Ana trocou um olhar rápido com ele. Rafael apertou o urso. Traga-os para a sala, disse Henrique, a voz controlada por fora, turbulenta por dentro. Na sala principal, um casal de meia-idade e identificações penduradas no pescoço aguardava com pastas nas mãos. Ao lado, um homem de terno cinza, gravata estreita, carregava um tablet. Lani, bom dia, senhor Henrique Duarte, disse a mulher apresentando-se. Recebemos uma comunicação formal relatando possíveis práticas inadequadas no cuidado com a criança que vive nesta casa. Precisamos verificar, ouvir o responsável e, se possível, a criança. Práticas inadequadas. Henrique inclinou o corpo para a frente. Quem fez essa denúncia? É anônima, respondeu o homem do conselho. Chegou com anexos de vídeo. Por protocolo, precisamos ver a criança em ambiente seguro e conversar com o responsável legal. O advogado pigarreou mirando a tela. Os vídeos mostram uma funcionária realizando rituais noturnos no quarto da criança. Cânticos, uso de objetos, uma caixinha de música. O denunciante sugere manipulação emocional. Henrique cerrou os dentes. Sentiu, num lampejo, a sala de segurança, as pastas de gravações, os acessos remotos. Os vídeos foram obtidos por acesso interno? Questionou seco. O material veio de um e-mail não identificado? O advogado respondeu. Mas parece ter sido extraído de um sistema residencial. Ana, quieta, mantinha as mãos unidas. Rafael agarrava o tecido do vestido dela. Vou chamar meu filho, disse Henrique, cortando o ar. Vocês vão vê-lo. Depois, conversamos sobre a origem dessas imagens. Os dois técnicos assentiram. Lourenço trouxe água, café. Havia respeito na postura deles, mas a formalidade do procedimento enrijecia o ambiente. Henrique foi até a sala de música. No caminho, praguejou baixo, uma raiva antiga, já com rosto. Não era contra os técnicos, não era contra a lei. Era contra quem mexera no que, a duras penas, começava a ser reconstruído. Eles vão ver o Rafa, disse ao chegar. Fiquem perto. Rafael não entendeu. Ana desceu ao nível dele. A gente vai conversar com duas pessoas que cuidam de crianças na cidade. Você fica comigo e com seu pai, tá? Nadinha vai acontecer sem a nossa mão aqui. O menino assentiu, pequeno e valente. Na sala, os técnicos se apresentaram com carinho, sem forçar. Perguntaram o nome do menino. Não obtiveram resposta. Ele brincou com a etiqueta do urso, evitou o olhar. A técnica fez um comentário sobre o vaso. Rafael ergueu o vaso com cuidado, mostrou o pontinho verde. A mulher sorriu de verdade. Que lindo! Você está cuidando de algo que nasce. Henrique acompanhava cada gesto, pronto para intervir se qualquer coisa quebrasse a frágil confiança que vinha surgindo. O advogado fotografou discretamente o vaso, os ambientes. Voltou-se a Henrique. Preciso entender os vídeos. Eu entendo também, respondeu Henrique, a voz agora com um aço que não se via há meses. E vou explicar olhando nos olhos. Em luto, perdi o rumo e instalei câmeras, em todos os cômodos. Achei que controle era sinônimo de cuidado. Gravei o que não precisava ser gravado. Errei. Os vídeos mostram o que acontece quando alguém que ama um menino canta para ele dormir. A caixinha de música era da mãe. Quem segura é a tia dele, irmã da minha esposa. Ela não manipula, ela devolve o que a casa perdeu. O silêncio no sofá durou um instante. A técnica olhou para Ana. A senhora confirma? Confirmo, disse Ana, firme. Sou irmã da mãe do Rafael. Vim cumprir uma promessa, não um contrato. Canto para ele porque às vezes canção é o único idioma que alcança um coração machucado. Por que não informaram oficialmente esse vínculo? Perguntou o homem do conselho. Henrique respirou, prestes a assumir o peso que era seu. Porque eu me tranquei. Porque desconfiei de todo mundo.
porque instalei câmeras até em quarto de funcionária. E porque quando ela tentou falar, eu não quis ouvir. Ana inclinou o rosto, surpresa com a confissão dita assim, diante de estranhos. Rafael, sem entender a complexidade, encostou a cabeça no braço do pai. Henrique pousou a mão no cabelo do filho e, sem desviar dos técnicos, se há alguém a ser responsabilizado nesse endereço, sou eu. A técnica anotou algo, devagar. Não havia agressividade no olhar dela, apenas atenção. O colega se levantou. Vamos precisar ver os vídeos. Não por duvidar de vocês, mas porque o protocolo exige. Henrique assentiu. Vão assistir aqui comigo. No escritório, a tela grande acendeu. Henrique abriu a pasta, escolheu 3 recortes. A canção, a vela acesa, o menino dormindo sem pesadelos. Não editou. Mostrou tudo. Aqui, ela senta no chão porque ele acorda assustado, disse apontando. Aqui, ela para de cantar porque ele faz esse gesto com a mão. É sinal de que quer silêncio. Aqui, a caixinha gira. Foi a mãe dele que comprou. E é a mesma melodia. A técnica observou calada, inclinando-se para a frente quando o menino, ainda no vídeo, balbuciou a sílaba que mudara a casa. Ma! O colega levou a mão ao rosto, discretamente comovido. O advogado fechou ligeiramente o tablet e limpou a lente dos óculos com a gravata, sem necessidade real. Vocês vão levar isso? Perguntou Henrique. Não há indício de violência, coação, intimidação, disse a técnica, escolhendo palavras claras. Pelo contrário, há vínculo, resposta afetiva, rotina de cuidado. Vamos registrar que não há risco e que o ambiente é protetivo. A recomendação é manter acompanhamento clínico como já fazem e encerrar a denúncia. Henrique soltou o ar sem perceber que estava prendendo. A técnica guardou a caneta. Sobre a origem dos vídeos, recomendamos reforçar a segurança digital para evitar vazamento. Uma denúncia anônima com imagens privadas sugere acesso irregular. Isso eu vou resolver hoje, respondeu Henrique sem rodeios. Eles se despediram de Ana com respeito. Rafael mostrou de novo a pontinha verde. A técnica agradeceu o presente invisível do menino e foi embora com o colega. O advogado, antes de sair, deixou um cartão. Caso precisem de suporte jurídico para a retirada de conteúdo, se isso cair em rede social, me acionem. O material que vimos aqui jamais deveria sair desta casa. Henrique apenas assentiu. Fechou a porta. O corredor ficou quieto. Foi até a sala de segurança. Caio, o chefe do setor, já esperava, convocado por Lourenço. Quem acessou os arquivos? Henrique foi direto. Ninguém da equipe, senhor. Os logs mostram um download externo a partir de um backup automático na nuvem. O padrão parece o seu. Henrique encarou o monitor. As iniciais dele, o horário, o rastro. Eu baixei e alguém pescou o tráfego. Concluiu as palavras raspando na garganta. A culpa é minha por ter criado essa vulnerabilidade. Posso derrubar os servidores externos e manter apenas o armazenamento local, sem espelhamento, sugeriu Caio. E criptografar as pastas sensíveis com duplo fator no dispositivo. Retiro também as câmeras que o senhor mandou, já agendei para hoje. Quer que mantenha apenas as áreas de acesso e o perímetro? Mantenha o perímetro e a entrada, o resto sai. E acabe com qualquer áudio interno. A partir de agora, a casa respira sem microfone. Sim, senhor. Henrique segurou o ombro do rapaz. E Caio, se algum arquivo daqui parar fora, a gente assume o erro. Não vou deixar que usem a imagem do meu filho ou da Ana. Entendido. Caio saiu. Henrique ficou diante do painel ainda aceso e, num gesto simples que parecia impossível um mês atrás, apertou o botão e apagou tudo. A sala perdeu o brilho azulado, como se um aquário tivesse sido drenado. A mansão ficou por alguns segundos só som, vento, passos, longe um riso de criança. Voltou para a sala de música. Ana estava de pé à janela, abraçada ao próprio corpo. Rafael, sentado no tapete, girava lentamente o cavalinho da caixinha de música sem dar corda. Eles foram embora, disse Henrique.
e eu preciso pedir perdão. Ela permaneceu de costas por um instante. Quando virou, os olhos tinham a mesma calma de sempre, mas havia uma dor nova ali. Você falou diante deles o que eu achava que você nunca diria. Eu filmei você. As palavras saíram nuas. No seu quarto, no quarto do meu filho, nos corredores. Eu quis monitorar a vida porque estava com medo de sentir. E quando vi você cantando, transformei em suspeita o que era cuidado. Eu sabia da câmera, confessou Ana sem bravata. Quando entrei ali a primeira vez, vi o ponto luminoso escondido no abajur. Fingi que não vi porque achei que você precisava daquilo para não desabar. Henrique piscou, atordoado. Você sabia? Sabia. E mesmo assim cantei. Não para o ponto. Para o menino. E de um jeito que eu não consigo explicar, para a sua dor também. Ele levou a mão à boca, segurando um soluço. O rosto dele, acostumado a prensas e negócios, cedeu como argila exposta ao sol. Eu cancelei as câmeras internas. Ficam só as de fora. Não porque confio de olhos fechados na vida, mas porque quero começar a confiar de olhos abertos. Ana assentiu. Um canto de sorriso levantou. Em casas assim, o perdão pesa mais que qualquer mármore. Rafael levantou-se e veio até os dois. Colocou o urso de pelúcia no colo do pai, uma oferenda de reconciliação. Henrique obedeceu ao sinal infantil e abraçou o brinquedo, rindo de si mesmo através das lágrimas. O menino tocou o peito do pai com a ponta do dedo, depois o peito da tia, e em seguida encostou a própria mão no coração. Um triângulo. Ele entende mais do que a gente acha, disse Ana baixinho. Eu é que entendi menos do que devia, respondeu Henrique. A tarde avançou sem barulho. O susto do conselho deixara um rastro de adrenalina, mas também um tipo de clareza que Henrique não lembrava de sentir. Decidiu ligar para o médico de Rafael. Doutor, recebemos uma visita. Está tudo sob controle. Quero fazer de hoje um marco. Cancelo a vigilância interna, reforço as sessões e... Ele hesitou, como quem pisa numa palavra nova. Eu vou entrar nas sessões também. Não como espectador, como pai. Era o que faltava, disse o médico contente. O senhor e ele no mesmo time. Depois desligou. Cruzou o corredor e parou diante do espelho. Viu um homem menos armado. Viu olheiras, os fios brancos aparecendo, um cansaço que não passa com farmácia. E viu, no fundo dos olhos, uma janela entreaberta. Vamos tocar de novo? Perguntou, reaparecendo na sala de música. Vamos, respondeu Ana. Só que hoje quem começa é ele. Rafael pousou os dedos nas teclas. Lembrou dos pingos de chuva de dias atrás, mas agora eles caíam com outra cadência. Henrique o acompanhou sem impor estrutura. Ana entrou por baixo, sustentando com notas longas, como se estendesse uma ponte enquanto os dois atravessavam. No meio, o menino parou. Olhou para a foto da mãe. O rosto contraiu, um risco de medo fez sombra. Ana pousou a mão nas costas dele. Estamos aqui, Henrique completou. Eu estou aqui, filho. O menino respirou, tocou 2 notas, depois 3. A canção improvisada achou um caminho. Quando terminou, ele encostou a cabeça na lateral do piano e ficou quieto. O pai não mexeu. A tia também não. Todos respeitaram o descanso. O interfone tocou de novo. Lourenço, agora sorrindo, avisou. Senhor, o pessoal da segurança já chegou para retirar os equipamentos. Perguntam se entram agora. Podem entrar. Comecem pelos corredores e pela sala de brinquedos. Depois do jantar, pelo quarto das visitas. No meu quarto e no do Rafael, eu mesmo vou estar presente. Sim, senhor. As ferramentas ecoaram longe. Parafusos, fita isolante sendo puxada, escadas apoiadas. Henrique sentia um peso sair, literalmente das paredes. Em cada ponto apagado, um espaço que poderia ser preenchido pelo que era vivo. Conversa, música, passos pequenos de madrugada em direção à cama do pai. Quando o barulho cessou, a noite já tinha caído. Jantaram juntos na cozinha. Sopa quente, pão quebrado com a mão, o vaso pequeno no centro da mesa como convidado.
Henrique contou de leve histórias de quando era menino no interior, subindo em árvore para colher goiaba. Rafael escutou, fixo no rosto do pai, e em uma das frases soltou um suspiro quase riso. Ana observava com o coração atento a cada mínima fresta que se abria. Depois do banho, o menino foi até a sala de música e apontou para o piano. Queria mais. Henrique sentou-se. Ana ficou em pé atrás de Rafael, as mãos nos ombros dele. O homem tocou a canção da manhã, agora sem tropeços. No trecho final, onde parava sempre, respirou fundo e foi adiante. A melodia abriu um corredor inteiro naquela casa. Filho, ele disse, no intervalo de 2 notas. Se algum dia eu te assustei tentando te proteger, me desculpa. Não esperava a resposta. O menino mordeu o lábio inferior, encarou o rosto do pai e fez algo que não fazia há muito. Subiu no colo dele, virou-se de frente, como quando era menor, e encostou a orelha no peito do homem. A música virou o som do coração. Ana recuou um passo e enxugou um canto de lágrima com a ponta dos dedos. O cavalinho prateado da caixinha de música refletiu uma faísca, mesmo fechado. Amanhã a gente planta o segundo vaso, disse ela, quebrando a gravidade com a suavidade certa. A casa dá conta de mais vida. Henrique sorriu, beijou a testa do filho e o levou para a cama. Quando o quarto ficou em penumbra, Ana ajeitou o lençol. Henrique ficou de pé, sem pressa, do outro lado. Rafael segurou a mão dos dois ao mesmo tempo. A vela acesa na prateleira pintava a parede com luz morna. A casa respirava. Eu preciso te dizer outra coisa, disse Henrique, quando saíram para o corredor. Não para aumentar o peso, mas para tirar o resto do que ainda separa a gente. Eu culpei o meu filho. Não com palavras, com o meu silêncio. Eu olhava para ele e lembrava do dia que perdi a sua irmã. E no fundo, eu me vingava no vazio. Hoje, quando os técnicos entraram e eu tive medo de que alguém arrancasse você da nossa rotina, eu entendi que era comigo. Eu sou quem precisava ser responsabilizado e perdoado. Ana encostou as costas na parede, como quem recebe uma onda e não cai. Essa culpa não cabe mais na casa, disse num sopro. Não porque ela desapareceu, mas porque já serviu ao que tinha para servir. Você viu, você falou, agora a gente cuida. Você vai ficar? Ela sorriu, sem teatro. Até o menino não precisar mais da minha presença para lembrar da mãe, e até você não precisar mais da minha presença para lembrar de você. Talvez eu precise sempre. Ele respondeu, meio rindo, meio pedindo. Então a gente inventa um jeito novo de ficar, disse Ana. Lourenço cruzou o corredor com uma caixa de equipamentos nas mãos. Última câmera das áreas internas removida, patrão. Amanhã cedo revisamos o perímetro. Obrigado, Lourenço. O mordomo assentiu, e antes de se afastar, arriscou. A casa ficou mais bonita sem luzinha vermelha. Henrique riu. Ficou. Mais tarde, no escritório, ele abriu a gaveta e tirou o cartão da caixa de partituras. Leu outra vez. Se um dia eu não estiver, ensina nosso filho a ouvir a casa. Eu volto por aqui. Pegou uma caneta e escreveu no verso, com a letra adulta que recuou tantos anos. Ele está ouvindo. Eu também. Guardou no bolso. Saiu. Passou pela sala de música, apagou a luz com a mão espalmada na parede e deixou a porta encostada. O corredor, antes aquário, agora tinha som de casa viva. Panela ao longe, água correndo numa torneira, um talher esquecendo de ser silencioso. No quarto do menino, a respiração de Rafael tinha o compasso de quem dorme protegido. Ana estava na varanda, olhando o jardim escuro, o vaso do menino sobre a mesa de ferro. Henrique parou ao lado. Hoje eu enfrentei a polícia da minha cabeça e perdi o medo de perder o controle. Parabéns por perder. Eu ganhei. Eu sei, disse ela. O vento trouxe o cheiro de terra molhada que ficara dos últimos dias. A semente do vaso parecia crescer, só porque 3 pessoas acreditavam. Eles ficaram em silêncio. Não o antigo, de pedra. O novo, de descanso.
Lá dentro, o relógio bateu uma vez, marcando a mudança de hora. Henrique estendeu a mão. Amanhã, disse, com um sorriso de quem já não adia o necessário. A gente começa sem partitura. Amanhã, ela repetiu. Rafael, no quarto, virou de lado e abraçou o urso. Na ponta do corredor, a luz baixa de um abajur deixava um rastro de claridade. Do jardim, um grilo testava a noite. A casa, que por tanto tempo foi vigiada, agora seria guardada por outra coisa. Olhos que aprendem a ver sem desconfiar de tudo. O confronto daquele dia não foi com os técnicos, nem com a lei, nem com quem vazara os vídeos. Foi com aquilo que havia dentro deles. E pela primeira vez, ninguém precisou ganhar para todo mundo ficar mais inteiro. O amanhecer chegou devagar, como se o tempo também tivesse medo de despertar aquele novo equilíbrio. Henrique acordou antes do sol. Ficou um tempo deitado, observando o teto, sentindo o som tranquilo da casa. Algo que ele não ouvia há muito. Nenhum ruído metálico das câmeras, nenhum bip discreto dos sensores. Só o barulho distante de uma chaleira, o vento empurrando as cortinas e o canto tímido de um pássaro no jardim. Levantou, desceu as escadas e parou no corredor principal. A claridade das primeiras horas entrava pelas janelas e desenhava faixas de luz no chão de mármore. Por um momento, ficou apenas ali, parado, deixando que o silêncio dissesse tudo o que ele não sabia como expressar. Naquela manhã, não havia culpa, havia gratidão. E um medo novo, o de perder aquilo que acabava de reencontrar. Na cozinha, Ana preparava o café, o avental azul, o cabelo preso, as mangas arregaçadas. Rafael, ainda de pijama, tentava amassar o pão com as mãos, fazendo uma bagunça deliciosa na mesa. Henrique ficou à porta, observando. Ana o viu, mas não disse nada, apenas sorriu. Um sorriso simples, de quem já entendeu que o amor se constrói nos detalhes. Bom dia, disse ele, com a voz mais leve do que de costume. Bom dia, Henrique, respondeu Ana. Dormiu bem? Pela primeira vez em anos. Rafael correu até ele e o abraçou nas pernas. Henrique se abaixou, segurou o filho nos braços e o levantou, sentindo o calor do pequeno corpo contra o peito. O menino riu, apontando para o vaso sobre a mesa. Aquela folhinha verde agora crescia firme, apontando para o alto como um sinal de que a vida não tinha desistido deles. Ele cuida da planta melhor do que eu, disse Ana. Acho que ela sente, respondeu Henrique. A casa está mais viva. Ana o olhou por um instante, e havia algo de emoção contida naquele olhar. Não era admiração nem gratidão, era reconhecimento, como se dissesse, você está voltando. Depois do café, Rafael quis brincar no quintal. Henrique e Ana o acompanharam. O jardim, ainda úmido, brilhava sob o sol recém-nascido. O menino corria entre as árvores, tropeçando, rindo alto, com uma liberdade que a mansão nunca havia testemunhado. Henrique se sentou num dos bancos de pedra e observou em silêncio. Ana, ao lado, ajeitou o vestido e respirou fundo. Às vezes, tudo o que uma criança precisa é ver um adulto sorrir, disse ela. Henrique virou o rosto, surpreso com a simplicidade da frase. E às vezes, respondeu, é o adulto que precisa da criança para lembrar como se faz isso. Ana riu, de leve. O som se misturou ao vento. Rafael, no meio do gramado, tentava segurar uma borboleta. Henrique o chamou. Ei, campeão! O menino parou, virou-se e correu até eles. De repente, tropeçou e caiu. O silêncio rasgou o instante. Henrique levantou num pulo, mas antes que chegasse até o filho, Rafael se levantou sozinho. Havia um arranhão no joelho e terra nas mãos, mas o menino não chorou. Ele olhou para Ana, que correu até ele, e sussurrou algo. Foi baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para que o tempo parasse. Henrique piscou, sem acreditar no que ouvira. Ana ficou imóvel, com os olhos marejados. O menino repetiu agora mais nítido. Tia Ana, 2 palavras, simples, pequenas, milagrosas. Henrique levou as mãos à boca, engolindo o choro.
Ana o abraçou, apertando-o com cuidado, como quem segura um pedaço da própria alma. Rafael encostou a cabeça no ombro dela e riu, como se tivesse acabado de descobrir o poder da própria voz. Aquele som se espalhou pelo jardim como uma prece. Mais tarde, Henrique foi até a antiga sala de segurança. Os técnicos já haviam retirado os equipamentos, mas um dos monitores ainda estava ligado, exibindo imagens gravadas das últimas semanas, os arquivos que não tinham sido apagados. Ele se aproximou e deu play em uma delas. Na tela, via-se a cena do dia anterior. Rafael tocando o piano com os dedos trêmulos, Ana ao lado, Henrique atrás. O som era baixo, mas a imagem dizia tudo. Um homem que aprendeu a ouvir de novo, uma mulher que cumpriu uma promessa, um menino que, enfim, voltou a ser criança. Henrique deixou o vídeo rodar até o final. Quando acabou, uma mensagem apareceu no canto da tela. Reprodução automática, arquivo seguinte. Ele hesitou, mas deixou continuar. O vídeo seguinte mostrava a manhã de hoje, gravada pelas câmeras externas, antes de serem desligadas. A imagem era do jardim, o momento exato em que Rafael caiu, e depois se levantou. As câmeras haviam registrado tudo. O primeiro tombo, o primeiro gesto de coragem e as primeiras palavras. Henrique sentiu um arrepio. Não havia nada sobrenatural naquela gravação, apenas vida acontecendo sem ensaio, sem controle. Mas ao assistir, percebeu algo que nunca tinha notado em nenhuma outra filmagem. Rafael não olhou para Ana por medo ou dependência. Ele a procurou porque confiava, porque sabia que ela estaria ali. O homem fechou os olhos. Uma lágrima escorreu devagar. Isso, murmurou. Isso é o verdadeiro milagre. Naquela tarde, Henrique decidiu ligar uma última vez para Caio, o responsável técnico das câmeras. Caio, aqui é o Henrique Duarte. Sim, senhor. Diga. Mantenha um backup das últimas gravações, as do jardim. Claro, deseja que arquive com senha? Sim, mas quero que escreva o nome do arquivo como milagre.mp4. Do outro lado, Caio ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu com voz firme. Nome perfeito, senhor. Henrique desligou e ficou olhando pela janela. No quintal, Rafael brincava com um carrinho. Ana o ajudava a se empurrar. O vento balançava o vestido dela, e o sol fazia o cabelo brilhar como fios dourados. Henrique sentiu o peito apertar de um jeito bom, aquele tipo de dor que só aparece quando o coração volta a pulsar com força. À noite, a casa estava em paz. Ana preparou o jantar, sopa de legumes, pão aquecido no forno e suco natural. Rafael comeu tudo e ainda pediu mais. Henrique observava o filho com admiração silenciosa. Ele tinha cor nas bochechas, brilho nos olhos, fome de vida. Depois do jantar, foram para a sala de música. O piano estava coberto apenas por uma fina camada de luz. Ana se sentou, Rafael no colo dela, e começou a tocar devagar. Henrique ficou de pé, encostado na parede, apenas assistindo. A canção era diferente daquela que a esposa costumava cantar. Era nova, composta ali, com notas simples e pausas certas. Ana improvisava, mas cada acorde parecia dizer o que eles não sabiam colocar em palavras. Rafael batia levemente nas teclas, acompanhando, errando, rindo. Henrique se aproximou e colocou a mão sobre a de Ana. Ela não recuou. Ele também não explicou. Apenas se deixaram ficar assim. 3 pessoas unidas pelo som e pelo que o silêncio agora significava. Horas depois, a casa já dormia. Henrique desceu novamente até a sala de segurança. Não sabia bem por quê. Talvez quisesse se despedir de vez daquele lugar onde passou tanto tempo tentando controlar o incontrolável. A sala estava vazia, mas o monitor ainda mostrava o reflexo da luz do corredor. Ele se sentou diante da tela desligada. No reflexo, viu seu próprio rosto e, por trás, o vulto de um homem diferente daquele que costumava ser. Mais humano, mais vulnerável, mais real. Pegou o pendrive que Caio havia deixado sobre a mesa, conectou e deu play.
O vídeo do jardim começou a rodar novamente. Dessa vez, ele assistiu sem pressa, sem procurar falhas, sem tentar entender tecnicamente o que estava vendo. Assistiu como um pai. Quando Rafael caiu e depois se levantou, Henrique sorriu. E quando o menino disse as duas palavras, tia Ana, o homem deixou as lágrimas deslizarem sem esconder. De repente, o vídeo pausou sozinho. A imagem congelada mostrava Ana segurando Rafael nos braços, os dois de frente para o sol. Henrique olhou aquela cena e percebeu algo simples. Durante anos, ele acreditou que as câmeras serviam para registrar a verdade, mas aquela gravação provava o contrário. A verdade nunca esteve nas imagens. Esteve nos sentimentos que ele não teve coragem de viver. Ele apagou a luz, guardou o pendrive no bolso e subiu as escadas. Rafael dormia profundamente. Ana estava sentada na poltrona, lendo algo à meia luz. Henrique parou na porta. "Posso entrar?" perguntou num sussurro. "Claro", respondeu ela. Ele acabou de dormir. Henrique se aproximou da cama, olhou o filho e passou a mão no cabelo dele. "Ele falou hoje, sabia?" disse Ana baixinho. "Eu ouvi", respondeu ele. "E guardei." Ana sorriu, fechando o livro. A voz dele é parecida com a da mãe. Henrique assentiu, sem conseguir responder. O silêncio entre eles não era desconfortável, era maduro. Um tipo de silêncio que só existe entre pessoas que aprenderam a confiar. "Eu queria te agradecer", disse ele por fim. "Por quê?" "Por não desistir de mim, nem dele." "Eu nunca vim para desistir", disse Ana. "Vim para cumprir o que prometi, e de certa forma, para me curar também." Henrique se sentou na beira da cama. Hoje, quando assisti ao vídeo, percebi algo. O quê? Que o verdadeiro milagre nunca foi ele falar. Ana franziu o senho. Henrique olhou para o filho e respondeu: "O milagre foi ele me ensinar a ouvir." Ana baixou os olhos. Uma lágrima escapou, mas ela sorriu. "Então, o milagre é completo." Lá fora, o vento batia nas janelas com suavidade. As folhas dançavam no jardim. A planta de Rafael, na mesa da cozinha, crescia firme sob a luz da lua. Henrique foi até lá, sozinho, e a observou por um tempo. O pequeno caule parecia lutar contra a gravidade, teimoso, forte. O homem passou os dedos sobre a folha e disse: "Vai crescer, vai dar sombra, vai dar flores." De repente ouviu passos atrás de si. Era Ana. "Ele dorme tranquilo", disse ela. "Ainda bem." "O que faz acordado?" "Pensando em tudo o que perdi, tentando controlar a vida. E em tudo o que ganhei, quando parei de vigiar e comecei a sentir." Ana se aproximou. "A gente só entende o valor do simples quando ele quase vai embora." Henrique a olhou. "E às vezes ele volta, disfarçado de milagre." Ana ficou em silêncio, apenas assentindo. Os dois ficaram lado a lado, observando o pequeno vaso. Não precisavam dizer nada. O som distante do relógio preencheu o espaço entre as respirações. Henrique se virou, olhou para ela e disse com sinceridade: "Quando você chegou, eu achava que sua presença seria um incômodo. Hoje, eu sei que foi o maior presente que alguém já trouxe para essa casa." Ana desviou o olhar emocionada. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria por amor." "Não", ele balançou a cabeça. "Amor é exatamente isso. Fazer o que ninguém mais faria. E ainda assim achar que é o mínimo." Ela sorriu. "Vai dormir, Henrique. Amanhã a gente planta o segundo vaso." "Amanhã", ele respondeu. "E talvez eu comece um diário, sem câmeras, só palavras." Gostei da ideia. Quando subiu para o quarto, Henrique olhou uma última vez para a câmera do corredor, agora apagada. Sorriu. O pequeno LED vermelho, que antes era símbolo de controle, agora era apenas um ponto mudo, testemunha de que ele finalmente tinha aprendido o que nenhuma lente poderia capturar. A vida só acontece quando a gente para de gravar e começa a viver. E naquela noite, antes de dormir, ele escreveu num papel com letra firme: "As câmeras registraram o milagre." Mas não foi o de um menino que voltou a falar. Foi o de um homem que, depois de tanto silêncio,
Voltou a sentir. Dobrou o papel e colocou na gaveta. Apagou a luz. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu com o coração em paz. O sol nasceu dourado, atravessando os vitrais da mansão, como se quisesse anunciar que aquele seria um dia diferente. Henrique desceu as escadas devagar, com o paletó pendurado no braço e um sorriso discreto nos lábios. Fazia meses que não se via assim, sereno, vivo. Na cozinha, Ana estava terminando de arrumar a mesa do café. Rafael já esperava sentado, batendo a colher na borda da xícara, impaciente. "Papai, rápido!" disse ele, animado, com as sílabas ainda meio desajeitadas. Henrique congelou por um segundo. Ainda não se acostumara ao som daquela voz. Cada palavra era um milagre que se repetia. Ele se aproximou, beijou o topo da cabeça do filho e se sentou. "Calma, campeão, o pão não vai fugir", respondeu com humor. Rafael riu e mostrou o vaso sobre a mesa. Agora havia 2 folhas novas, firmes, apontando para a luz. Ana observava em silêncio, com o olhar leve de quem aprendeu a se permitir descansar. "Acho que essa planta entendeu o que é crescer", disse ela. Henrique a olhou de lado. "E eu acho que ela aprendeu com a gente." Mais tarde, ele tinha uma reunião na empresa. Era a primeira vez que voltava ao escritório desde o colapso emocional e o afastamento. O carro atravessou a cidade e Henrique observava pela janela as pessoas comuns indo trabalhar, andando de mãos dadas, carregando sacolas de padaria. Tudo o que o dinheiro dele nunca havia comprado. Normalidade. No saguão de vidro da empresa, todos se levantaram ao vê-lo entrar. Henrique acenou, sem a rigidez de antes. "Bom dia a todos. Vamos conversar sobre o que realmente importa", disse. Durante a reunião, falou com franqueza sobre erros, sobre como a ausência de empatia destrói mais do que qualquer prejuízo financeiro. Alguns diretores se entreolharam, surpresos com o novo tom. "O lucro é importante, mas eu aprendi algo maior", ele disse. "O controle é inútil quando não há confiança. E nenhuma empresa, nenhuma família, nenhum ser humano sobrevive sem isso." Quando terminou, um dos sócios, emocionado, se levantou e o aplaudiu. Outros seguiram. Henrique agradeceu, mas no íntimo sabia. Aquele aplauso não era para o CEO, era para o homem que ele, finalmente, tinha coragem de ser. Ao voltar para casa, encontrou Ana e Rafael no jardim. O menino empurrava um carrinho de brinquedo e ela o observava com paciência tomando sol. Henrique parou no portão e ficou ali, por alguns segundos apenas olhando. Aquilo era o que ele sempre procurou e nunca viu, mesmo tendo tudo. "Estava te esperando", disse Ana quando ele se aproximou. "A gente tem algo para te mostrar." Rafael segurou a mão do pai e o puxou até o quintal, onde havia um novo vaso de barro, maior que o anterior. No centro, uma muda de árvore. "Plantamos hoje cedo", explicou Ana. O Rafael quis dar um nome para ela. "É mesmo?" Henrique sorriu, agachando-se. "E como ela se chama?" O menino pensou, mordendo o lábio. Depois falou com a voz firme. "Mamãe." Henrique sentiu o chão desaparecer sob os pés. Olhou para Ana e ela tinha lágrimas nos olhos. "Ele quis, Henrique." "Eu não sugeri nada", disse ela baixinho. "Disse que essa árvore ia proteger a gente." Henrique segurou o filho com força, encostando a testa na dele. "Você tem razão, meu amor. Ela vai." O vento passou entre as folhas, leve, como um sopro de confirmação. No fim da tarde, Lourenço veio avisar. "Senhor, há uma pessoa na portaria." Diz que é importante. "Quem é?" "Uma mulher." Disse se chamar Beatriz Castro. Henrique franziu o senho. "Mande entrar." Poucos minutos depois, uma mulher de terno claro, olhar indecifrável, entrou na sala. "Senhor Henrique Duarte?" perguntou. "Sim, em que posso ajudar?" Ela respirou fundo. "Eu era a assistente administrativa na antiga clínica de reabilitação de Rafael. Fui demitida há 2 meses, mas preciso lhe mostrar algo que encontrei antes de sair." Tirou da bolsa um envelope pardo e o colocou sobre a mesa. Henrique abriu. Dentro havia cópias de relatórios médicos, gravações de áudio e documentos assinados por um antigo diretor.
O que é isso? Perguntou confuso. Beatriz o fitou com seriedade. Seu filho foi usado como teste para um novo tratamento experimental de estimulação neural, sem o seu consentimento completo. O senhor havia assinado autorizações parciais, mas eles ampliaram o protocolo sem comunicar. Henrique arregalou os olhos. Meu Deus! O tratamento não causou danos diretos, continuou ela. Mas o afastamento emocional, os medicamentos errados e a pressão dos testes agravaram o bloqueio de fala. Ele não parou de falar apenas por trauma do acidente. O ambiente clínico reforçou o medo. Henrique recostou-se na cadeira, atônito. Você está me dizendo que o silêncio do meu filho foi provocado? Foi mantido, respondeu ela. Por negligência, não por maldade, talvez. Mas ainda assim, mantido. Ana, que ouvira parte da conversa da porta, entrou, pálida. Meu Deus, então ele nunca precisou de todos aqueles remédios? Não naqueles níveis, respondeu Beatriz. O que o Rafael precisava era do que vocês deram. Presença, vínculo, segurança. Henrique passou as mãos no rosto. Eu quero processar essa clínica, disse com a voz firme. Não pelo dinheiro, mas porque ninguém mais vai usar o sofrimento de uma criança como estatística. Beatriz assentiu, aliviada. Foi por isso que vim. Eu sabia que o senhor era o único que teria coragem de fazer algo. Quando ela foi embora, o silêncio pairou pesado. Henrique olhou para Ana. A razão, disse num sussurro. A razão do silêncio dele sempre esteve aqui, mas eu procurava nos lugares errados. Ana se aproximou e colocou a mão sobre a dele. O importante é que agora você sabe. E ele voltou a falar. Sim, respondeu Henrique, e dessa vez ninguém mais vai calá-lo. Nos dias seguintes, o advogado de confiança reuniu as provas e preparou o processo. Henrique decidiu dar entrevistas públicas, mas sem vitimização. Falou sobre ética, sobre a necessidade de humanidade na medicina e, principalmente, sobre o valor das relações humanas na cura. A repercussão foi imediata. Jornais e redes sociais começaram a falar sobre o caso Duarte. Mas para Henrique, o verdadeiro escândalo não era o erro médico. Era a própria cegueira que o impediu de ver o essencial por tanto tempo. Certa noite, ele caminhava pelo corredor da mansão quando ouviu risadas vindas da sala de música. Parou à porta. Rafael estava no colo de Ana, rindo enquanto ela tocava uma canção inventada. Henrique ficou observando. Era impossível não lembrar de quando o menino não ria, não olhava, não reagia. Agora, cada risada era uma vitória. Ele se aproximou. Posso entrar? Perguntou sorrindo. Ana olhou por cima do ombro. Sempre pôde, Henrique. Sentou-se ao lado deles no banco do piano. O que estão tocando? Uma música nova, disse Ana. O Rafael começou com 2 notas e inventamos o resto. Como ela se chama? Perguntou o pai. Rafael pensou, olhou para os dois e respondeu. O Som do Coração. Henrique piscou, emocionado. Nome perfeito. As semanas passaram e a vida foi retomando seu ritmo. A árvore que Rafael batizara de mamãe crescia no quintal. As folhas se multiplicavam, verdes e brilhantes. Henrique arregava todos os dias com o filho, um ritual silencioso e terno. Certa tarde, Ana recebeu uma carta pelo correio. Era o resultado final do processo judicial. A clínica havia sido condenada. O juiz determinara indenização e retratação pública, mas o mais importante era o trecho final da sentença, lido por Henrique em voz alta. Este caso prova que há feridas que a ciência sozinha não cura, que o toque, a presença e o amor são remédios que não cabem em frascos. E que, às vezes, o verdadeiro milagre não vem das máquinas, mas dos gestos humanos. Ana o olhou emocionada. Parece que o mundo está entendendo o que o Rafael ensinou pra gente. E o que ele ensinou pra você? Perguntou Henrique. Que cuidar de alguém é o mesmo que se curar junto. E para mim, completou ele, que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Naquela noite, decidiram jantar ao ar livre, sob as luzes do jardim.
A mesa estava posta entre as árvores, com velas e flores colhidas por Rafael. O menino ria. Falava frases cada vez mais completas, sem esforço. Henrique o observava com orgulho. Você é o som mais bonito que eu já ouvi, disse ele ao filho. Rafael o abraçou e Ana riu, emocionada. Depois do jantar, ficaram os três olhando para o céu. A lua refletia nas janelas da mansão, agora livre de câmeras, livre de medo. Henrique segurou a mão de Ana. Ela não afastou. Eu nunca pensei que fosse possível amar de novo, confessou ele. O amor não pede permissão, Henrique. Ele só chega, respondeu ela com suavidade. Ele respirou fundo, observando Rafael correndo pelo gramado, o cabelo bagunçado e o riso alto. Sabe qual é a razão chocante de tudo isso, Ana? Ela o olhou curiosa. Henrique sorriu, com os olhos marejados. É que o maior milagre da minha vida não aconteceu por causa da fortuna, nem das câmeras, nem dos médicos. Aconteceu quando uma mulher simples do interior atravessou o portão da minha casa e devolveu à minha família o som do amor. Ana desviou o olhar, emocionada. E o mais bonito é que você ouviu, respondeu. Rafael voltou correndo, ofegante, com algo nas mãos. Era um botão de flor recém-nascido na árvore que plantaram. Olha, papai. Olha, tia Ana. Ela nasceu. Henrique pegou a flor e sorriu. É a prova de que tudo o que é cuidado floresce. Ana olhou para o menino e depois para Henrique. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho certo para voltar. Henrique estendeu a mão. Ela a segurou. Rafael, entre os dois, deu um sorriso que valia o mundo. O vento balançou as folhas da árvore, e a casa, pela primeira vez em muitos anos, parecia respirar felicidade. Não havia câmeras, nem sombras, nem medo. Apenas uma família reconstruída, e o som doce e real do coração de um menino que voltou a falar. E, no fim, o que começou como um contrato de trabalho e uma casa cheia de câmeras se transformou em algo muito maior. Um reencontro com o que realmente importa. Porque existem feridas que o dinheiro não fecha, dores que diplomas não curam e vazios que só o amor, a paciência e o olhar sincero conseguem preencher. Às vezes, o verdadeiro milagre não está nas explicações, mas no simples ato de permanecer, de estar ali quando o outro mais precisa. Porque cuidar de alguém é, no fundo, um caminho de volta para nós mesmos. Há coisas que o dinheiro compra, e outras que só o amor é capaz de ensinar. O maior milagre de todos não está nas câmeras, nem nas palavras, mas no coração disposto a recomeçar. Se essa história tocou o seu coração, deixe um coração nos comentários e escreva o que mais te emocionou. Queremos saber de onde você está assistindo e o que o amor te ensinou hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui cada história é um lembrete de que o amor ainda é o maior milagre de todos.